Bom, boa tarde, pessoal. Seguimos de quarentena, seguimos em casa, então vamos trabalhar mais um pouquinho de conteúdo de história. Vamos falar do assunto que vocês vão encontrar no capítulo 3 do livro de vocês, Crise de 1929 e Totalitarismo. Pois bem, vamos começar. O que é totalitarismo? É um tipo de Estado que foi principalmente difundido na Europa entre o período das guerras mundiais, ou seja, a partir de 1918, culminando em 1945. Ele exerce um controle forte sobre todas as atividades sociais, econômicas, políticas e culturais de um determinado país. Por exemplo, nada pode ser impresso, cantado, filmado ou falado se não for de acordo com o que quer, quais são as diretrizes daquele governo. E geralmente isso tudo está a cargo de um único partido, deste único partido político, ou até no caso de um único chefe político, como é o caso, por exemplo, do regime totalitário do Stalin na União Soviética. Havia apenas um único partido, que era o Partido Comunista? Sim. Só que dentro do Partido Comunista havia diversos ramos, e o único ramo que era aceito era o do querido amigo Joseph Stalin. O que é que forma esses regimes totalitários? O fim da Primeira Guerra Mundial. Bah, professora, mas só porque acabou a Primeira Guerra Mundial, então todo mundo parou e pensou, vamos fazer um regime totalitário aí, vamos explodir com tudo, matar os judeus e festa e festa. Não. O fim da Primeira Guerra Mundial, para os países europeus, representou uma crise bem ferretes, assim, bem horrível. Porque eles estavam destruídos, eles estavam com a sua população morta, eles estavam com próprios problemas de populacionais, porque os homens em idade economicamente ativa, os homens jovens e fortes, estavam feridos física e psicologicamente, estavam mutilados ou estavam mortos. Então, ele vai trazer esses problemas dentro da economia da Europa. E aí vão aparecer pessoas com um discurso muito alucinado hoje, né? Alucinado hoje pra nós, dizendo, nós estamos ferrados, mas a culpa é daquele, porque aquele ainda tem dinheiro. A culpa é daquele, porque aquele conseguiu guardar uma economia. A culpa é de todo mundo, menos minha. Tá, talvez não nessas palavras, mas uns discursos assim, em tons inflamados, elegendo um inimigo comum. Essa é a questão. O inimigo comum dos alemães é os judeus. Eles são o inimigo comum. Ele é o inimigo de todo mundo. O inimigo comum dos soviéticos são os capitalistas. Qualquer um dentro da União Soviética que chegar a falar em algum momento algo a favor do capitalismo é um inimigo do sistema e merece morrer. Tá, tudo bem. Talvez eu esteja exagerando, mas em medidas gerais é algo assim. E aí, dentro dos países capitalistas, onde esse sistema nasce, porque o Stalin, na verdade, ele só aperfeiçoou esse sistema depois, ou melhor, os russos até hoje não admitem que o sistema do Stalin foi esse, né? Mas os sistemas capitalistas, eles têm, com o avanço das ideias socialistas, medo. Porque vocês lembram o que os russos fizeram? Eles mataram os governantes legítimos. Eles tiraram as terras dos ricos e distribuíram para os pobres. Se foi justo ou não foi justo, se deu certo ou não deu certo, são outros méritos, tá? Mas para o mundo eles venderam isso. E aí a galera do money dos outros países ficou tipo, e agora? Sabe? Tipo, os russos meteram louco. Os russos meteram louco, tava um bebaço, tipo o Bruno na live de ontem. E tornaram tudo as vodka, entornaram as vodka, tudo, mataram, distribuíram. E vai que os nossos trabalhadores
lá toma um vinhozinho, vem lá, enche a fuça de cachaça e resolve fazer a mesma coisa? Então surgem esses líderes que têm uma boca enorme e falam muito bem. Boca enorme no sentido de que falam muito bem, convencem as pessoas, e eles pegam uma ideia que na Itália deu certo em primeiro momento, que foi o fascismo. Então esse fascismo italiano, ele deu certo, eles retiram o Vítor Emanuele III do poder, Benito Mussolini assume o poder, e aí essa ideia começa a surgir na cabeça de outros povos. E aí, tipo, nós temos uma Alemanha que estava em crise pelas dívidas que tinha que pagar, pela questão populacional, estava tentando se achar dentro da democracia, porque antes essa Alemanha era um império, então democracia next, né? E aí acontece a crise de 29. Pô, meu, essa crise foi o fermentinho que faltava para os regimes totalitários. Essa crise, ela foi uma crise de superprodução, e ela começa nos Estados Unidos. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, como eu já falei para vocês várias vezes, vocês devem estar enjoados de ouvir, os Estados Unidos detinham 50% das riquezas do mundo. Um único país, tá? Só eles detinham 50% das riquezas do mundo. E as indústrias produzindo, ligado no 220, bombando a produção. E a Europa comprando, porque a Europa estava tão sem nada, tão destruída, que eles compravam tudo. E os americanos produzindo. Só que aí, isso é 1918, tá? Ali por 1923, 1925, as compras da Europa começam a diminuir. A velocidade de produção americana continua aumentando. Qual que é o resultado óbvio? Uma superprodução. Ninguém vai comprar tantas geladeiras. Ninguém vai comprar tantos produtos quanto os americanos estão fabricando. E aí o que os americanos são obrigados a fazer? Diminuir o preço? Diminuir o preço, diminui os lucros. Diminuindo os lucros, eu tenho que demitir funcionários. E aí a coisa toda começa mais ou menos em 1925 e vai culminar em outubro de 1929. 29 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, quando a Bolsa de Nova York abre e não vende uma única ação. O crash da Bolsa de Nova York. Esse ano vocês viram durante a epidemia do coronavírus que várias vezes as bolsas pararam de negociar, porque estavam negociando em queda, super desvalorizações e tudo mais. Isso foi o que aconteceu em 1929. Essa lição o mercado aprendeu em 1929. Quando a coisa bate no ventilador, quando deixar chegar ao ponto de bater no ventilador, vai respingar para todo mundo. Então, qual foi o mecanismo que eles adotaram esse ano? Agora, mês passado, eles desligaram o ventilador. Não quer dizer que resolveu os problemas, mas não respingou para todo lado. Contenção de danos, tá? E além de toda a questão da superprodução industrial e da diminuição do consumo, até porque a Europa não estava mais comprando porque já tinha se reestruturado, nós vamos ter uma superprodução agrícola. Nós aí temos um conjunto de fatores que o clima ajudou e um processo tecnológico evolutivo do campo. Então tudo isso vai culminar na quebra da Bolsa de Nova York, o início das falências, tá? As grandes empresas, elas tinham os seus ativos na Bolsa de Nova York, e no momento que elas começam a falir, elas perdem todo o dinheiro, porque tipo, não é uma poupança que tu vai lá e saca o dinheiro na hora que tu quer. É um dinheiro que tá girando no sistema, e aí de repente hoje tu tem uma ação que vale 30 milhões, amanhã a ação vale 3 milhões. E acabou, já era. Então, 24 de outubro de 1929, depois se repete, é a Quinta-feira Negra. E 29 de outubro de 1929, a Terça-feira Negra. Eu antes troquei as datas da semana, tá? Então, são as duas datas em que a bolsa não abre, não funciona e a coisa toda desanda.
Esse período ficou conhecido como o período da Grande Depressão. E ele vai dar o fermento que falta para os regimes totalitários se consolidarem. Porque, bom, a professora foi nos Estados Unidos, sim. Mas quando tu tem aquele único país detendo tanto dinheiro do mundo, é óbvio, se tá em crise, não tem dinheiro circulando, não tem dinheiro circulando, os caras não vão comprar de outros países. E aí a economia dos outros países, que tava engatinhando lentamente, voltando ao normal, já era, acabou, fini. Então, aí essa crise vira global. Tipo, no Brasil, o Brasil era um país industrializado, né? Só que não. Só que o que o Brasil vendia? Vocês lembram? Café. Café é produto de primeira necessidade? Vocês vão me dizer, sim, professora, eu não vivo sem café. Tá, talvez vocês hoje não. Mas a galera daquela época não vivia sem pão, sem massa, sem uma lasanha, sem uma pizza. Não vivia sem farinha. Então nós vamos ter, por exemplo, a Argentina não sofrendo a crise de 29 da mesma maneira que o Brasil sofreu a crise de 29. Porque o Brasil exportava café, tinha sua economia baseada no café. E aí com essa quebra, tipo, gente, o Washington Luiz, presidente daquela época, ele chegou, tipo, comprou, o governo tinha uns acordos muito loucos de que quando o preço do café diminuía no mercado internacional, o governo comprava café para os cafeicultores não terem prejuízo, tá? Isso é um acordo, uma lei, tá? Não é assim, tirar dinheiro da saúde, da educação, qualquer outro setor para salvar os cafeicultores. Isso o Brasil fazia, era normal, tá? Não tô dizendo que hoje não faz mais, tá? Só tô dizendo que naquela época era tranquilo. E aí, eles têm essa questão do comprar o café, e aí não tinha o que fazer com o café, e aí era muita oferta no mercado, e ninguém comprando café, e o governo barro, o que nós vamos fazer com o café? Ah, legal, vamos queimar o café, usar o café como lenha, pra gente forçar o preço a subir, porque diminui o estoque de café, a gente vai passar a impressão que não tem, a galera vai correr desesperada pro mercado pra comprar, e vai subir o preço. Não. Foi a mesma coisa que queimar dinheiro. Então, não foi, assim, uma das coisas mais tranquilas que o governo já fez. Pois bem, então, fascismo italiano. Da onde que ele surge, da onde que ele vem? Ele cai de paraquedas. Caiu na Itália o fascismo italiano? Não. O fascismo italiano, como todo outro regime totalitário, ele nasce do quê? Dos problemas econômicos. Quando a situação econômica não tá boa, tendem a surgir esses problemas, essas soluções mágicas e miraculosas. Então, inflação, desemprego, e aí tu bota aquela pitadinha que é um nacionalismo exaltado. Gente, eu não tô dizendo que ser nacionalista é ruim, tá? Ser nacionalista é legal, é bom, show, mas exaltar já é um pouco demais. Ser um nacionalista exaltado é aquele exagero no nacionalismo que nós temos, tá? E esse exagero nacionalista, ele nasce por toda a situação da própria Itália na Primeira Guerra Mundial. Porque uma hora eles estão do lado da Alemanha, outra hora eles estão contra a Alemanha, e aí eles ficam tipo meio assim. E aí na conferência de paz, todo mundo olha pra eles. Tipo aquela inimiga do rolê, sabe? Aquela que sabe que se tu falar alguma coisa, amanhã ela tá, buzuzando no ouvido do outro. Então, né? E aí, nesse pós-guerra, com todos esses problemas, nasce o Partido Socialista Italiano. E aí começa, assim, aquela burguesia um pouco mais exaltada. Daí eles viram o que aconteceu na Rússia. Eles ficam tipo, não podemos aceitar isso aí. E aí começa as greves, começa toda essa situação. Então eles fazem o partido fascista. O Benito Mussolini cria o partido fascista. Ele cria tropas de choque. Olha só, um partido político cria tropas de choque para acabar com as greves organizadas pelos sindicatos. Tipo, a coisa meio
né? Meio assim. E eles, assim, têm como premissa básica usar a violência contra quem não pensa igual a eles. Então, ele tem o apoio da classe média e ele tem o apoio da grande burguesia. Eles têm medo que essa agitação social que eles estão percebendo com as greves, com os trabalhadores reivindicando direitos, vá fazer com que aconteça uma revolução socialista. Em outubro de 1922, os camisas negras, os soldados fascistas, eles fazem a marcha sobre Roma, que é assim um grande desfile que eles vão pelo país. E aí, tipo, eles botam o rei Vítor Emanuel contra a parede. Tipo assim, ou tu entrega o poder ou a gente te mata. Bem boas. E aí o Vítor Emanuel entregou o poder porque ele tava já numa situação bem complicada pela questão econômica. E ele, então, pelo menos estava vivo, né? Então, o que o fascismo italiano faz? Primeiro, assina o Tratado de Latrão em 1929, tá? O que é o Tratado de Latrão? É um acordo entre o Estado italiano e a Igreja Católica, criando a Cidade do Vaticano, que é aquele espaço de 22 quilômetros quadrados, que é o território da autoridade do Papa. O governo italiano não manda lá. Quem manda é o Papa, só. E ele torna obrigatório o ensino da religião católica nas escolas públicas. Então, toda aquela ideia que o Vítor Emanuel, o rei Vítor Emanuel, estava colocando de Estado laico, de liberdade religiosa, vai por terra, tá? Então, aquela visão toda tradicional, porque Itália, o berço do catolicismo, todo mundo tem que ser católico, tudo isso vai continuar. Tipo, mas obrigatoriamente. E eles organizam um Estado corporativo, tá? Que é o quê? Corporações profissionais do mesmo ramo formando corporações de patrões e empregados para não ter luta de classes. Tipo, todos os metalúrgicos juntos vão negociar com todos os funcionários de metalúrgicas, os donos e os empregados. Tipo, para evitar a luta, o governo vai pôr que, bom, é assim. E na prática isso é muito parecido, apesar de dizerem, nós somos totalmente contra os russos, contra os soviéticos. Na prática isso é muito parecido com o que o Stalin e o Lenin fizeram na União Soviética. Então eles são diferentes até a página 2. Porque os regimes extremos, tanto de direita como extremo de esquerda, eles têm as semelhanças. E aí é que mora o perigo. O que mais ele faz? Um Estado fascista, mediador da questão social, proíbe greves e cria uma legislação trabalhista. A construção de grandes obras públicas. Professora, mas por que grandes obras públicas? O que as grandes obras públicas fazem, pessoal? Empregam muitas pessoas. Então, os índices de desemprego que estavam lá em cima caem. Por quê? Porque emprega mão de obra. Professora, pelo menos as pessoas tinham emprego, recebiam bem. Recebiam bem. Claro. Vamos acreditar nisso. Investe na área industrial, principalmente no setor armamentista, automobilístico, construção naval e hidrelétrica, tá? Detalhe para esse armamentista. Prestem atenção nele, ele vai ser importante para o decorrer da questão. E aí pega tudo isso acontecendo na Itália. Aí a vizinha Alemanha, que foi quem se fu na Primeira Guerra Mundial, quem levou toda a culpa, quem perdeu território, quem perdeu navio, quem perdeu minas, quem perdeu dinheiro, foi a Alemanha. Tudo a Alemanha. Ela se ferrou bonito. E aí, eles olham. A Itália tá se organizando. Vamos nós também. Mas aí vem lá o pessoal dos democratas lá, não, mas o Tratado de Versalhes diz que nós não podemos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, tá. E os caras das ideias nazistas, tipo, olhando limites, né? Então, só que eles encontram a justificativa porque as ideias socialistas estão crescendo. E aí, as pessoas, a burguesia, a classe média estão se cagando de medo dessas ideias socialistas.
porque as imagens vendidas pela União Soviética não eram as mais, assim, nossa, uau, liberdade, crescimento, democracia. Não. Então, cria-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quem? O Partido Nazista. Professora, para tudo, o nazismo era de esquerda porque era Partido Nacional Socialista. Gente, o nazismo era um regime de extrema direita. A única coisa socialista que ele tinha era o nome, porque na prática, extrema direita. Fundado pelo nosso querido amigo Adolf Hitler, vocês já ouviram falar dele, né? Quem era o Adolfinho? Nosso querido Adolfinho. O Adolfinho foi um soldado nascido na Áustria, tá? Ele não era alemão da Alemanha, nascido na Áustria, que foi durante a Primeira Guerra Mundial. Ele lutou nas trincheiras, ele foi nos últimos ataques de gás, ele foi cegado, ele ficou cego durante alguns meses, 3 ou 4, e ele estava internado num hospital quando ele ouviu pela rádio a notícia do fim da guerra, e aí os termos do fim da guerra, e daí ele ficou meio pé da vida, e ele já era bem bom, e aí ele começa essas ideias, e aí, olha que louco, né? Ele cria esse Partido Nacional Socialista onde? Numa cervejaria. Porque, né, tudo a ver. Bem de fundamento. Então, ele escreveu um livro, porque daí ele fez essa revolução nessa cervejaria. E aí ele quis, acho que foi a cidade da Bavária, que aí ele quis, né, dominar a cidade, coisa errada, e ele foi preso. E aí, na cadeia, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, traduzindo, né? Onde ele coloca os princípios fundamentais da ideologia nazista. Tanto é que num determinado período ali, depois de um tempo, o livro era de leitura obrigatória. Todas as pessoas eram obrigadas a ter esse livro em casa, todas as pessoas eram obrigadas a estudar esse livro quando ele chega no poder. Então, o que ele fala? Do anticomunismo, tá? Então, o primeiro princípio do livro dele é o anticomunismo. E aí, então, daí vai ter gente que chega hoje, século XXI, quase 100 anos depois, e diz, não, o nazismo era de esquerda. Primeiro princípio do nazismo, anticomunista. Então não tem como o nazismo ser de esquerda, tá, gente? O nazismo é direita. E, prof, tu tá repetindo isso de novo? Sim, tô repetindo isso de novo porque vocês precisam entender isso. Nacionalismo exagerado, exaltado, exacerbado. Só o que é alemão presta, nada que não for alemão vai valer a pena. Tá? Desobediência ao Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes sufoca o melhor que os alemães têm a dar, segundo Hitler, tá? Estado totalitário, que é o quê? O que o governo manda, você, cidadão, obedece e ponto. E, tipo, ele torna obrigatório as crianças ir pra escola muito cedo, a participar da juventude hitlerista, das meninas hitleristas. Essas crianças vão ser doutrinadas desde muito cedo, segundo a teoria, tá? Ele ainda não chegou no poder, calma que a gente vai chegar lá no poder. Superioridade da raça ariana. Quem que é a raça ariana? É aqui, ó, galera branquinha, do olho claro, cabelo claro, que assim, foi escolhida por Deus para ser a raça governante, porque é mais inteligente, porque é mais forte, porque é mais adaptada, porque isso, porque aquilo. E a teoria do espaço vital, que aí é que entra os pega com o Tratado de Versalhes. Porque a ideia do espaço vital é que para a raça ariana alemã se desenvolver completamente e se desenvolver totalmente, satisfatoriamente, ela precisa de um determinado espaço com determinadas condições. Então, isso é a teoria do espaço vital. E é essa teoria que ele vai usar quando ele chegar no poder, para anexar a Áustria, para invadir Polônia, para invadir França, e aí virar todo o estardalhaço que vai virar a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai chegar no poder. Pois bem, na Alemanha tem a República de Weimar, tá? Instituída após a derrota na Primeira Guerra Mundial. E aí tem eleições. E aí em 1927, 28 aí teve eleições. E o Hitler, gente, ele fez uma peregrinação que foi um negócio fora de série. Ele visitou 50 cidades em 20 dias, assim, era um negócio fora de série.
Ele não dormia, ele sabe fazer propaganda, assim, adoidado. E aí, ele perde. Tipo, não colou. Só que com a eclosão da crise de 29, que a Alemanha já estava numa situação ruim, a crise de 29 fez a situação da Alemanha só descer. Aí tem as eleições de 32. 1932, na época de eleições, gente, pra vocês terem uma noção, uma fatia de pão preto custava 5.000 marcos, tá? Existe a ideia, assim, de que um carrinho de mão cheio de dinheiro daria para comprar 2 pães apenas, tá? Esse era o nível de inflação da coisa. O Partido Nazista, então, fica fortalecido porque, bom, os democratas que estão no poder não estão resolvendo o nosso problema. Então nós vamos votar nos nazistas, porque pior que tá não fica, né? Tão roubalheira e tá roubando que não pode, né? Então é essa a ideia, né? Então pior que tá não fica. Eles conseguiram 280 cadeiras no parlamento. Não foi o suficiente para o Hitler ser presidente. Quem foi presidente? Paul von Hindenburg era o nome do cara. E aí ele pensou assim, o Hindenburg: bom, mantenha seus amigos perto, né? E seus inimigos mais perto ainda. O que o Hindenburg faz? Ele convida o Hitler para ser chanceler, tipo que a Angela Merkel é hoje. Ninguém sabe, tipo, vocês sabem quem é o presidente da Alemanha, mas a Angela Merkel vocês já ouviram falar. O chanceler é quem governa na prática. Então ele pensou assim: eu vou convidar o Hitler para ser meu chanceler, ele vai parar de incomodar, vai ser agradecido e eu vou evitar os problemas. Olha a ideia do cara, né? Na teoria, linda. Na prática, e ferretes. Assim, ó, por quê? Porque o Partido Nazista, eles tinham a SA, que eram as tropas de choque, e a SS, que eram as tropas de assalto, que eram as organizações paramilitares do Partido Nazista. Hitler então se torna chanceler e alguns meses depois, convenientemente, tá? Muito conveniente, o presidente tem um ataque cardíaco e morre. Não tô dizendo nada de tipo, mataram ele. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que foi muito conveniente pro Hitler o presidente ter tido um ataque cardíaco, tá? Só isso. E aí, em 1933, o Reichstag, que é o parlamento alemão, pega fogo uma noite. Quem botou fogo, foi proposital, não foi, são questões nunca respondidas. O fato é que a partir do momento que o parlamento pega fogo, os nazistas assumem o poder na prática totalmente, porque daí eles dizem que foram os comunistas e mandam prender todo e qualquer pessoa que fosse com as mínimas tendências. Então eles assumem aí de fato o poder. E aí nós temos algumas ações que eles tomam imediatamente depois disso: dissolução dos sindicatos, estabelecimento de censura aos meios de comunicação. Qualquer meio de comunicação, fosse jornal, revista, rádio, que não fosse dizer o que os nazistas queriam, era fechado. Tipo, fechado no sentido de destruir os prédios, tacar fogo. A galera era bem tranquila nessas coisas. Extinção de todos os partidos políticos, tá? Eles começaram extinguindo, por obrigação, o Partido Social Democrata. Porque eles diziam que o Partido Social Democrata tinha desrespeitado as leis partidárias e tinha um monte de comunista infiltrado e queriam matar o Hitler, e era assim umas viagens assim muito viajona. Talvez tivesse, não sei, né, mas tipo, parece umas viagens pra mim. E aí eles em 30 dias eles extinguem todos e ele decreta o início da perseguição dos judeus. Lembram que quando a gente comentou da Primeira Guerra Mundial, quem assina o pedido de rendição da Primeira Guerra são 3 generais que são da religião judaica, tá, gente? Judeu é a religião da pessoa, tá? É a religiosidade dela. Então decreta-se a prisão e a perseguição aos judeus, viram cidadãos de segunda classe, e outras minorias,
ciganos, homossexuais, eslavos, negros, qualquer um que não fosse o ariano alemão, lindo e maravilhoso, estava sendo perseguido. Então, começa assim em 1934. Então, quando morre o presidente Hindenburg e quando o Hitler assume o poder de fato, ele se torna presidente, ele se autoproclama presidente e ele funda o Terceiro Reich alemão. O Terceiro Reich é o terceiro reino alemão que deveria durar de 1933 até o fim da humanidade. Né? Então, o que o nazismo é? Um Estado fortemente intervencionista, que, se a gente analisar do ponto de vista puramente econômico, sem coração, sem sentimento, sem empatia, sem nada, cara, ele é muito show. Porque ele basicamente eliminou o desemprego na Alemanha. Claro, com o quê? Grandes obras públicas, desenvolvimento da indústria bélica, ele cria campos de concentração para colocar comunistas, socialistas, liberais, ciganos, judeus, homossexuais, negros, eslavos e dentro de toda aquela galera, ele bota nos campos de concentração. Então, quando ele coloca essas pessoas nos campos de concentração, não é ainda com a intenção de matar essas pessoas, tá? Os campos de concentração, eles começam como campos de prisioneiros para fazer trabalhos forçados que seriam indignos da população alemã de raça pura, tipo limpar latrina, fossa, patente, limpar patente, esse trabalho pesado com ferro, com coisa arada, ele é o trabalho que eles vão fazer, tipo costurar uniformes para os soldados alemães, é campo de trabalhos forçados. E para recuperar a economia, ele faz o quê? Ele tira os bens dessas pessoas e injeta na economia. Então, ele exclui uma parte da população da vida econômica e pega a economia dessas pessoas e joga na que vai continuar trabalhando. Então, ele equilibra de uma certa maneira as coisas. Mas, como eu disse, sem empatia, sem nada, né? É só o ponto de vista econômico. Tem esse detalhe. Então, assim, nazismo e fascismo, eles vão ter características comuns, que é o nacionalismo, o totalitarismo, o corporativismo, militarismo, anticomunismo e o expansionismo territorial. Essas são os comuns deles. E esses comuns vão acabar trazendo comuns para o quê? Eles vão acabar atraindo o Japão, que também era um império com ideias extremamente nacionalistas, já tinha invadido a Manchúria. Cara, os japoneses, eles foram um negócio muito doido, gente. Eles invadiram a China estava no meio de uma revolução, tá? Capitalistas com o Chiang Kai-shek contra os comunistas do Mao Tse-tung. Eles estavam, tipo, entre eles, se bicando. O Japão, do imperador Hirohito, o que faz? Invade a China. O que o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung fazem? Se unem para lutar contra os japoneses. Tipo, eles conseguiram fazer comunistas e socialistas se unirem no mesmo país, tá? Para lutar contra o inimigo comum, que era o Japão. Então, esses nacionalistas com essas ideias expansionistas, eles fazem isso. O que tem, assim, de uma diferençazinha básica ali? Enquanto os nazistas dizem que a raça ariana é superior a toda e qualquer raça, os fascistas, eles dizem não. Nós precisamos desse espaço para voltar a ser o que era o antigo Império Romano, porque, gente, o Império Romano era a pica das galáxias. Então, é essa a ideia. Se eles tivessem vencido a guerra, vamos devagar, né? E se eles vencem a guerra, quem que ia comandar esse novo mundo? Os fascistas italianos, com a sua ideia de reviver o Império Romano, que vocês lembram que era um negócio enorme, gigantesco? Ou os nazistas, com a ideia de que os arianos são superiores? Pensem aí e me mandem uma teoria de que quem vocês acham que iria ganhar essa disputa e ficar no poder.